Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um CBF-Cast, esse CBF-Cast especial diretamente do Acampamento Batista. Especial porque nós estamos no Congresso da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção Fluminense. Nós vamos ter vários pastores participando aqui, dando uma palavra muito diferente do que nós temos feito. Nós aqui, para começar, estamos com duas participações muito especiais. Vou pedir para vocês, por favor, estarem se apresentando. Meu nome é André Sena, eu sou pastor da Segunda Igreja Batista em Areia Branca. Eu sou da Belfor Rochense. Aqui na representação deve ter aí uns 25 pastores da Belfor Rochense. Estou muito feliz de estar aqui. Também sou professor do Seminário Teológico Batista Belfor Rochense. Se você quer uma formação teológica, pode procurar a gente. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Cleiton Cândido, sou pastor da Igreja Batista Monte Oreb, em Miguel Couto, na cidade de Nova Iguaçu, ali onde a gente está desempenhando um trabalho recentemente ali empossado naquela igreja, para a glória de Deus. Quero saber o seguinte de vocês. Vocês foram nascidos no Evangelho, em berço evangélico? Como foi a conversão de vocês? Conta um pouco da história de vocês. Eu vou falar primeiro, desculpa. Essa parte me emociona muito, eu gosto muito de falar da minha conversão. Porque a minha família é composta de dois ramos. A minha mãe é do ramo português, é Pereira. E o meu pai é do ramo italiano, Sena. E os meus antepassados vieram para o Brasil e tal, minha mãe se casou. Muito católicos. Eu sou o primeiro, assim, convertido ao evangelho da minha família. Depois, meus tios, meu próprio pai, a minha mãe. Mas eu sou o primeiro. E o detalhe, até os 15 anos de idade eu não era batizado na igreja católica. Eu passava umas perrengues por isso, né? O pessoal dizia que eu era pagão e tal. Mas aí eu conheci o evangelho aos 15 anos, fui batizado na primeira igreja batista em Areia Branca pelo pastor Isaías Lopes Pinheiro e estou firme com Jesus até hoje. Eu me converti em 1998, 19 de fevereiro de 1998, na primeira igreja batista no Parque São Vicente. Eu não sou oriundo de um lar evangélico, sou o primeiro que se converteu ao cristianismo verdadeiramente em relação à nossa fé na Igreja Batista, e tenho caminhado de lá até aqui numa perspectiva de mostrar aos meus familiares a importância do evangelho na vida deles. Interessante que nenhum dos dois vem de um lar evangélico, primeiro os convertidos das famílias. Quais as dificuldades que vocês passaram em casa, ou se passaram alguma? Eu gosto de falar disso. Meu pai era devoto de São Jorge. Acendia a vela segunda-feira para as almas, eu via muito isso. Minha mãe era devota de São Cosme e São Damião. Eu fui uma criança que eu fiquei doente uma vez e minha mãe fez promessa pro São Cosme e São Damião, ela disse que eu fiquei curado. E todo ano ela dava doce na porta da minha casa, eu não esqueço dessas coisas. E hoje é tudo diferente, né? Porque eu tenho dois filhos, o Giovanni e a Rafaela. Eles são integrados na igreja, eu os batizei para a glória de Deus. A minha esposa é Vanessa. Vanessa nasceu no lar evangélico e hoje a minha família é uma bênção e eu posso contar essa história para vocês. No meu caso, eu vim de um lar bem sincrético, católico espírita. E um fato interessante que aconteceu foi... Uma semana antes do meu batismo, eu fui perguntar ao meu pastor sobre a ideia da reencarnação, né? Aquela coisa toda que eu vivia num lar desse. Eu falava assim, poxa, eu aceitei Jesus, estou caminhando na direção certa, mas tem uma coisa que me incomoda, a reencarnação. Aí o meu pastor virou para mim e falou assim, eu perguntei para ele essa dificuldade, ele falou assim, meu filho, vai ler a Bíblia. Mas um fato interessante, eu obedeci o meu pastor, do jeito que ele tinha falado, e fiz uma oração. E naquela oração que eu fiz, falei, foi uma coisa muito particular, muito pessoal. Eu perguntei ao meu pastor, ele me respondeu para eu ler a Bíblia. Eu fui ler a Bíblia em obediência a ele, naquele momento ali. E orei, falei, Senhor, eu preciso de uma linha aqui, um caminho para eu poder aqui continuar e prosseguir na fé cristã. Então, me dá um entendimento da palavra aqui, que eu estou no caminho certo. Orei, aí abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, estava lá, Hebreus 9, 27. E aos homens só foi dada uma chance de viver, depois disso foi o juízo. Uma experiência muito interessante, muito particular e muito pessoal, mas que realmente ratificou carimbou ali, né? O meu batismo, foi uma experiência muito bacana.
E como foi a experiência da chamada para o ministério pastoral de vocês? Bom, eu era membro da primeira igreja batista Areia Branca, uma igreja muito trabalhadora. Ela enviou para os campos missionários vários missionários, inclusive pessoas que a denominação conhece, como a missionária Maria Helena Leão Santos, pastor Ezequias, pastor Zé Antônio Mostacato, e tantos outros que saíram dali. E eu fui um jovem ali que sempre fui envolvido com a igreja desde cedo, né? Eu comecei a pregar cedo, e o meu pastor, ele me disse: você tem chamada para o ministério, você deve ir para o ministério. Eu relutei bastante, isso aconteceu com uns 18 anos, mas eu só fui mesmo para o seminário teológico com a idade de 25 anos. E aí que eu fui verdadeiramente seguir o ministério pastoral até hoje, graças a Deus. No meu caso, foi muito interessante porque eu tinha terminado a faculdade de Educação Física e aí achava que seria fisiologista do exercício, né? Ia trabalhar na área de futebol, tinha muito foco nessa área. E eu trabalhava em uma congregação da Igreja Batista em São Vicente, que era a congregação Chácara Santo Antônio. E ali naquela igreja ali eu exercia mais de 13 atribuições na época. E eu já tinha contato com muita gente e tal, e na minha cabeça vinha aquela ideia de, ir para o seminário, aquelas coisas assim, mas eu falei, isso não pode partir de mim, não. Isso precisa partir de alguém, do meu pastor, porque senão é coisa da minha cabeça, é eu que estou inventando tudo isso. Chegou um dia, no domingo, fui perguntar ao meu pastor, eu imaginava que ele ia dizer não, porque não era para eu ir e tal, e fui perguntar para ele, pastor, essa ideia do seminário e tal, ele, pode ir. Eu falei, não, pastor, o senhor não está entendendo. Não, pode ir, eu carimbo aí a sua passagem para o seminário, eu acho que é importante sim. Pastor Rogério Mendes. E aí, foi quando iniciou tudo aí, fiz o seminário durante 3 anos e meio, Seminário Teológico Batista em Belfor Roxo, acho que sou a última turma daquele seminário, depois ele foi transferido para São João de Meriti. Me formei no ano de 2009, e de lá para cá as coisas foram acontecendo. Como é conseguir conciliar a sua formação teológica com a formação de educador físico? Em um momento, que eu não lembro agora qual foi o ano, eu fui para tinha um programa de missões mundiais chamado Proclamai. E lá estava o Roberto Romão e o pastor Renato Reis e uma senhora dormindo. Era chamado Projeto Gol. E ali eu entendi que eu poderia conciliar tudo, mas eu não estava no seminário ainda, tinha terminado. E aquilo ficou prolongando, fui para o seminário. E lá no seminário eu fiz meu trabalho de monografia, que é futebol como ferramenta de pregação do Evangelho. E é onde nasceu um projeto na Igreja Batista em Vila Entre Rios, que a gente nomeou esse projeto como o Mestre na Bola, que tem o significado Jesus na vida. Foi oriundo lá do seminário mesmo, que o Rogério, que era o nosso... Rogério era o quê do seminário? Coordenador do seminário. E o Rogério falava assim, o que você gosta de fazer? Eu falei, gosto de jogar futebol. E aí o Rogério me incentivou e ele falava assim, então me dá o projeto. Eu falei, já tenho. Aí ele, tá onde? Tá aqui. Ele falou, não, tu tem que escrever o projeto. E aí eu fui escrever o projeto virou meu projeto de monografia. E a gente falava muito do mestre. E aí é onde nasceu a ideia do Mestre na Bola. E esse projeto, eu fui líder desse projeto durante mais ou menos 13 anos. Depois eu passei a liderança para o Matheus Guerra, que é um dos garotos que foram discipulados também. Faculdade de Educação Física, seminarista. Hoje assumiu o projeto lá na Igreja Batista em Vila Entre Rios, onde nasceu esse projeto. E hoje esse projeto, eu levei esse projeto também para a Igreja Batista em Monte Oreb, onde está desenvolvendo atividades esportivas e muitas coisas mais estão para acontecer. Para a gente encerrar, pastor, dá uma palavra para os pastores mais jovens que está chegando agora, para quem pensa em seguir um ministério também. Olha, a minha palavra é que você precisa concentrar o seu foco, a sua energia em ser íntimo, amigo do Senhor Jesus Cristo. Você precisa ter uma vida devocional diária, de oração. Você precisa conhecer a Bíblia, a Palavra de Deus. Você precisa realmente estudar teologia. E você deve se preocupar em o que significa tudo que você aprendeu no seminário para a vida das pessoas hoje.
Você precisa ouvir conselhos, ser humilde e nunca imaginar que pode fazer tudo, que sabe tudo, que é o bonzão. Porque não somos. Nós vamos aprender muito. Eu sou pastor há 28 anos e hoje eu posso dizer isso com muita tranquilidade. Eu aprendo todos os dias com os membros da igreja, com as pessoas andando na rua, com meu filho de 16 anos, com a minha filha de 14. Eu conheço muitas pessoas importantes, aprender com elas também, professores, enfim, nós nunca vamos deixar de aprender, mas tem que ser humilde para isso e tem que estar na disposição do Senhor. Nosso trabalho como pastor é cuidar de pessoas, nossa missão é cuidar de gente. Se você não gosta de cuidar de gente, se você não gosta de pessoas, de conviver, é melhor você repensar, porque é isso que a gente faz todo dia. Que Deus abençoe vocês. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Deus abençoe. Tudo de bom.